Vamos para mais um vídeo sobre ressonância magnética, né? Vai ser colocado lá no portal, né? Dando continuidade e sequência, né, ao estudo de ressonância que nós tivemos até agora. Tá? Nós vamos falar um pouco hoje sobre espaço K e algumas aplicações de ressonância. Vamos falar de RM para o exame da mama. E vamos falar também de anjo RM, ok? Então, vamos lá. Bem, caros, apenas aproveitando a nossa aula, né, esse slide, para mostrar umas formas de contato, lembrar formas de contato, né? Aqui está o e-mail que eu estou destinando para quem quiser entrar em contato sobre qualquer assunto dessa sequência de videoaulas que estão sendo gravadas, né? O meu site, www.lucianosantarita.pro.br, em que toda a parte de texto, apresentações e material que eu produzo, né, vai para esse site, né? E aqui o endereço do canal do YouTube, onde eu tomei a decisão, melhor dizendo, né, de colocar as videoaulas que eu estou gravando este ano, né? Já tem uns 8, esse talvez seja o nono vídeo de ressonância, e também de outros temas também serão colocados lá. Tá aqui, então está aqui o endereço para aqueles que desejarem conhecer o canal, ok? Vamos lá, meus jovens, vamos só lembrar alguns conceitos que são importantes para a gente dar sequência ao estudo, né? O conceito de precessão, que é um conceito extremamente importante, né? A ressonância magnética, ela se apoia na precessão do próton de hidrogênio. O próton de hidrogênio é um núcleo que tem momento angular, né? E com esse momento angular, spin diferente de zero, sob a ação de um campo magnético intenso, ele tem seu eixo de rotação alterado, né? É como se fosse a influência de um ímã grande influenciando um ímã pequeno. Então, quando eu tenho o campo magnético gigantesco da ressonância magnética, os prótons de hidrogênio eles fazem esse movimento circular aqui, ó, semelhante ao do peão, como está sendo demonstrado aqui nessa figura, né, em torno do eixo de orientação do campo magnético. E esse movimento circular ele tem uma frequência que a gente chama de frequência de precessão. Né? Essa frequência de precessão pode ser explicada pela equação de Lamour e ela é função da intensidade do campo magnético. Quando a gente busca o fenômeno da ressonância magnética, a gente busca conhecer essa frequência de precessão dos prótons de hidrogênio. Porque é a partir do conhecimento dessa frequência de precessão dos prótons de hidrogênio que a gente vai conseguir fazer com que o fenômeno em si entre em ressonância, né, com a aplicação de um sinal de radiofrequência. Quando um sinal de radiofrequência, né, é inserido nesse sistema, ou seja, com essa frequência de precessão conhecida, o vetor magnetização sofre alteração, né, em módulo direção e sentido. Né? Então, ele sofre alteração em relação a essa angulação aqui, ó, né, diminuindo a projeção desse vetor no eixo longitudinal, que é o eixo Z, e como há uma adequação de fase, começa também, com esse deslocamento desse vetor magnetização, a surgir uma resultante, ou seja, um componente desse vetor no plano XY. Isso ocorre em função do fenômeno de ressonância. Né? Quando esse pulso cessa, esse vetor magnetização ele tende a retornar ao seu ponto de origem. Quando ele retorna ao seu ponto de origem, a componente vertical tende a voltar para esse valor e o componente que surgiu aqui no plano XY tende a voltar ao seu ponto original. Esse retorno ao seu ponto original a gente chama em relação a Z relaxamento T1 e em relação ao plano XY
relaxamento T2. E é baseado nesses relaxamentos T1, T2 e mais densidade de prótons que nós vamos compor sinais para poder formar as imagens de ressonância magnética. Aqui nós temos um exemplo de um sinal de ressonância magnética, uma sequência de pulso spin-eco. Tem algumas características, né? Eu tenho um pulso de 90, um pulso de 180, um intervalo de tempo entre o pulso de 90 e o pulso de 180. Após esse intervalo, a gente vê aqui marcado aqui no diagrama do sinal um tempo igual aqui, ó, que coincide o somatório desses dois com o tempo TE. E o que é TE? TE é tempo de eco. É o tempo de retorno que a gente vai ter do sinal, ou seja, quando o tecido envia um sinal para o nosso sistema de computação. Na ressonância magnética, quando a gente conhece a frequência de precessão, a gente insere um sinal e produz a ressonância. Quando esse sinal cessa, né, e há o relaxamento, o tecido envia um sinal correspondente para o sistema. Então, esse envio do sinal do tecido para o sistema vai ocorrer nesse nosso TE, nesse nosso tempo de eco. Agora, para que esse tempo de eco possa ser planejado, e a partir de planejado e conhecido, né? E a partir desse tempo conhecido e planejado, a gente poder fazer um tempo de repetição, ou seja, um TR, iniciar uma nova sequência, a gente precisa saber quando esse TE vai ocorrer. E esse TE vai ocorrer, a gente tem como prever a ocorrência desse TE quando a gente bota uma sequência de pulsos assim, ó. Eu enviei um pulso de 90, após passado um tempo eu enviei um segundo pulso. Esse segundo pulso, esse intervalo de tempo, vai me garantir que no intervalo de tempo igual a esse para frente, vai ocorrer o meu pulso de eco. E ocorrendo o pulso de eco dentro de um tempo TE, eu tenho como planejar o meu TR, que é o tempo de repetição, o tempo necessário para iniciar uma nova sequência. E o conhecimento desse TR é indispensável para a gente começar a entender o que é um espaço K. Quando a gente fala de espaço K, a primeira coisa que tem que entender é que a gente está falando de uma matriz de linhas e uma matriz de coluna. Para quem já estudou o TC, não é a primeira vez que está sendo apresentada uma matriz, né? A formação inicial da imagem em tomografia, em TC, também é baseado no preenchimento de uma matriz, de uma maneira diferente como é aqui em ressonância, mas é a partir da preenchimento de dados referentes à imagem numa matriz que as imagens, tanto em TC quanto em ressonância, são formadas. O espaço K não tem um correspondente de imagem como a gente tem no TC. No TC, se eu fizer um somatório de perfis da minha matriz, do preenchimento da minha matriz, eu recomponho a imagem, eu tenho a imagem, né? No espaço K é diferente, você não tem ali o correspondente da imagem no preenchimento do espaço K, mas você tem todas as informações da imagem para você poder, no espaço K, para você poder compor a imagem. O que a gente não tem é tipo assim, a primeira linha de um espaço K, dessa matriz, não corresponde à primeira linha da imagem de ressonância que será formada. Tá? Agora, a cada TR que a gente acabou de ver no slide anterior, uma linha do espaço K é preenchida com os dados de codificação de fase e de frequência. E isso é importantíssimo para a gente ter os detalhes necessários para a formação da imagem. Então, após esse preenchimento, a partir de cada TR, né, a gente vai ocorrer o que a gente chama de transformada inversa de Fourier. Transformada de Fourier é uma série numérica que se usa para você, a partir de dados numéricos, você poder compor uma imagem, né? Vamos ficar só nisso, que no ponto agora é o que interessa para a gente. Então, através dessa transformada inversa de Fourier, a gente vai pegar os dados que estão lá no espaço K e a gente vai ter a conformação da imagem lá na nossa workstation de trabalho, lá na seção de trabalho.
Aqui a gente tem a representação da matriz que eu falei para vocês. No eixo Y a gente tem o eixo da frequência e no eixo X a gente tem o eixo da fase. Cada ponto aqui no espaço K codifica informação espacial de toda a imagem de RM e cada ponto da imagem de RM é o resultado de toda a informação do espaço K. Aqui no preenchimento dessa matriz, a gente vai ter informações para contraste da imagem, que vão ser indispensáveis para o contraste da imagem e para a resolução espacial da nossa imagem. Bem aqui no centro dessa matriz vão ter as informações referentes ao contraste da nossa imagem de RM. E na parte periférica dessa matriz vão ficar as informações referentes à resolução espacial. A resolução espacial ela vai me dar o detalhe, o contorno, a delimitação da forma da minha imagem, da estrutura que eu estou representando. E a relação de contraste vai me dar o padrão de cinza, de cores, o que seja, nesse sentido, para que eu tenha a correta representação das estruturas anatômicas que a gente pretende representar nessa nossa imagem. É importante salientar que quanto maior o número de linhas do espaço K, maior a quantidade do sinal recolhido. No entanto, maior será o tempo necessário para adquirir as imagens e mais sistemas de armazenamento de informação vão ser necessários para você poder armazenar todo esse quantitativo que a gente está adquirindo. Aqui uma representação em imagem para a gente ter, né, a certeza seguinte: no espaço K eu não tenho a imagem como a gente conhece da ressonância. No espaço K eu tenho as informações necessárias para essa imagem ser feita, ser reproduzida. Lembrando, aqui na parte central do espaço K, eu tenho todas as informações referentes ao contraste da imagem. E no preenchimento aqui, ó, mais periférico desse meu espaço K, eu tenho as informações de resolução espacial, que vai me dar os detalhes que eu obtenho nessa minha imagem de ressonância. Então, fazia-se necessário nesse nosso estudo de ressonância, eu não havia falado ainda nas outras videoaulas, sobre essa questão do espaço K, o que era esse espaço K. Né? Então, com esses slides, acho que veio lançar uma luz para a gente, o que é um espaço K, essa matriz, qual é a utilidade dela e aqui a importância dela na formação da nossa imagem por ressonância magnética. Aqui a gente vai falar da primeira das duas aplicações que nós vamos citar em termos de RM, que são a RM das mamas, né? E trazer um pouco de luz, né, que de vez em quando surge a discussão, mamografia não é mais o exame de excelência, o exame de excelência agora é RM das mamas, né? A RM das mamas veio a substituir a mamografia, não é por aí. Né? Da mesma forma que TC não substitui o exame de radiografia convencional, medicina nuclear não substitui exame XYZ, a gente precisa entender que a RM das mamas tem uma aplicação. E mamografia ainda continua a ser e é o exame ouro, o exame de eleição para diagnóstico de patologias da mama. A ressonância magnética ela é utilizada principalmente para o estudo de mama em mulheres que já foram diagnosticadas com câncer de mama, para determinar com mais precisão o tamanho do tumor e a existência ou não de outros tumores na mama. Vamos prestando atenção bastante nisso para ver se a gente não carrega essa dúvida que eu comentei no início. Olha só, a ressonância magnética de mama é recomendada junto com a mamografia anual para diagnóstico de câncer de mama em mulheres com alto risco de doença. Então, quando você vai trabalhar com RM de mama, não é para fazer um screening, não é para fazer uma varredura. É porque ou já há um histórico, ou já há uma imagem que leva o médico a formular uma hipótese diagnóstica e se busca uma precisão, uma definição
para esse resultado. Tá? A ressonância magnética não é indicada como exame de rastreamento, que eu falei para vocês agora, screening, de forma isolada, porque pode perder alguns tipos de câncer, o que poderiam ser diagnosticados através da mamografia. Isso é muito importante para que a gente olhe para a RM de mama, né, com o olhar correto. Vamos começar a entender por que a ressonância não pode ser para varredura, não pode ser para screening. Tá? Apesar da RM poder diagnosticar alguns tipos de câncer não visualizados na mamografia, também é bem mais provável encontrar algo que não seja câncer e ser diagnosticado como tal. É o famoso falso positivo. Tá? Então, os resultados falso positivos, né, devem ser investigados para saber se o câncer não está presente. O que é investigar? O que significa investigar? Investigar significa mais exames, biópsias que devem ser realizados. Então, por esse problema do falso positivo, que a ressonância magnética não é indicada como exame de rastreamento, screening para mulheres com risco médio de câncer de mama. Por quê? Porque implicaria na realização de exames e biópsias desnecessárias em muitas mulheres em função da maior probabilidade de ocorrência de falso positivo. Então, colocar os exames nos seus lugares. RM de mama é um exame muito bom, é um exame de eleição, produz uma ajuda inestimável para diagnóstico médico? Sim, aplicado corretamente. Em mulheres que já têm um diagnóstico, ou pelo menos uma hipótese diagnóstica que colabore com isso, em mulheres que têm um histórico mais acentuado de câncer. Por quê? Porque aí a ressonância magnética vai entrar definindo. Em caso de risco médio ou rastreamento, a questão de outras patologias gerarem falso positivo no diagnóstico de câncer. E com isso, mais exames, mais biópsias passam a ser usados para esclarecer essa dúvida, o que não ocorreria, por exemplo, num exame de screening relacionado apenas com a mamografia. Ok, meus caros? Vamos lá. Aqui a gente vai falar da nossa segunda aplicação, né, diferenciada para a ressonância, que seria a angiorressonância magnética, a anjo-RM. Né? Primeiro vamos lembrar ou apresentar para quem não conhece o que é uma angiografia. A angiografia é um exame radiológico que permite visualizar a luz de um vaso sanguíneo e suas ramificações por meio de uso de contraste radiopaco intravascular. A angiografia ela é um exame invasivo. Ela requer uma punção arterial, por exemplo, requer o uso de agulha, catéter, hospitalização. Então, uma angiografia deve ser utilizada quando já se tem um diagnóstico, quando já se sabe o problema, a localização, já se sabe exatamente o que fazer para se proceder de forma invasiva que o exame requer. Mas como definir isso, né, sem esse procedimento invasivo? Um procedimento cada vez mais utilizado é o imageamento vascular não invasivo, tanto por TC quanto por RM. Por quê? Com imageamento vascular não invasivo voltado para o mapeamento das artérias e vasos, né, o médico responsável vai ter condições de ter a visualização adequada do problema, saber exatamente o que ele precisa fazer, para aí sim realizar a angiografia, que é um procedimento invasivo, né, e conseguir êxito com a menor possibilidade de risco possível. O imageamento vascular para rastreamento, para screening, para apresentação do problema é invasivo. Requer a mesma punção, requer catéter, requer agulha, requer horas de hospitalização, perdão. Tá? Agora, o imageamento vascular não invasivo reduz os riscos do paciente. Né? Pode ser realizado sem hospitalização,
e não é mais invasivo do que uma injeção endovenosa de contraste. Então, com o imageamento vascular não invasivo, se consegue uma definição desse problema vascular, né, sem a necessidade do procedimento invasivo tradicional. Então, a grande contribuição da ANGIO-RM está no imageamento vascular não invasivo destes vasos. Então, meus caros, aqui algumas imagens, né, de uma ANGIO-RM, né? A angiografia por RM, ou ANGIO-RM, né, tem sido cada vez mais utilizada como um método de estudo vascular, principalmente pelas importantes vantagens de ser um método não invasivo e que dispensa o uso de contraste iodado, potencialmente alérgeno, e nefrotóxico, né? Ganhos tecnológicos recentes tornam a técnica de RM tridimensional com contraste um procedimento muito refinado, né? Envolvendo grande número de variáveis e recursos tecnológicos em sua execução, mas trazendo também um grande benefício em relação ao detalhamento das imagens que o profissional de medicina vai ter em suas mãos para tomar uma decisão, possibilitando a avaliação nos planos coronal e sagital, bem como o tempo de aquisição da imagem, em função de ele responder ao pico arterial que tem ao gadolínio, que é o contraste usado em ressonância magnética. Tá? E com esse slide, né, nós vamos terminando a sequência de conteúdos dessas nossas videoaulas de ressonância magnética. Foram 8 a 9 videoaulas, se não me falha a memória, né? Que nós começamos, né, lá, desde a apreciação, com a explicação do movimento de giro, iniciando lá com o peão, até chegarmos nessas aplicações diferenciadas, né? Então, todo esse extenso conteúdo de RM foram abordados nessas nossas videoaulas até aqui, né? Espero que quem acompanhou todas elas tenha gostado do conteúdo que vislumbrou. Tá ok? Tá? Obrigado e até uma outra hora, um outro momento.